a gente chegou muito, muito perto de um retorno histórico, dramático e talvez irreversível aos porões do que há de pior da nossa história. Muito perto, muito perto. Então, esse julgamento significa reposicionar o Brasil de modo a que a gente, a partir dessa experiência, definitivamente seja duro o bastante com aqueles que acham que a democracia pode ser relativizada. Muitas pessoas têm, e eu gosto de frisar isso, porque as pessoas podem ter uma percepção de que a ditadura ela só é um problema para os comunistas. A ditadura militar só é um problema para os inimigos políticos do regime, quando na verdade não é assim. É muito importante que a gente compreenda o quanto a ditadura foi brutal com as pessoas pobres desse país. Eu disse isso aqui no DCM em outra ocasião e eu quero repetir isso aqui. A ditadura militar brasileira, ela destruiu as pessoas pobres desse país. A ditadura militar brasileira é responsável pelo fato de que minha mãe, seus 11 irmãos, assim como milhões de crianças brasileiras, tenham ficado fora da escola. Porque junto com o AI-5, que a gente pensa que foi o ato mais duro da ditadura, ele foi o ato político mais duro da ditadura. Mas os atos sociais da ditadura foram brutais, porque a ditadura desobrigou o Brasil a investir 10% do PIB na educação. A ditadura desobrigou pais a matricularem seus filhos na escola em caso de miséria extrema. Então, você aprofundava a miséria, porque a miséria já era extrema e o pai não tinha que matricular o filho na escola. Foi justamente por isso que minha mãe voltou a estudar quando eu já estudava. Foi justamente por isso que eu e minha mãe nos formamos juntas. Então, a ditadura militar, na ditadura militar, não só não tinha SUS, como a gente dependia da filantropia das Santas Casas de Misericórdia. E milhares de crianças brasileiras morreram de doenças para as quais já havia vacina. Já tinha vacina de sarampo durante a ditadura, mas milhares de crianças brasileiras morreram porque eram crianças que estavam em bolsões de extrema pobreza, que não conseguiam chegar até as Santas Casas de Misericórdia. Foi a ditadura militar que não apenas para maquiar o falso milagre econômico, a inflação gigantesca que consumia o salário dos trabalhadores, criminalizou o direito de greve. Então, você empobrecia o trabalhador, adoecia o trabalhador, fazia o trabalhador passar fome e criminalizava o direito de greve. Então, é disso que se trata a ditadura militar. A ditadura militar, ao contrário do que alguns podem dizer, ela não perseguiu e matou só os comunistas, os inimigos da ordem pública, como eles dizem. Não, ela triturou, ela massacrou pessoas comuns, milhares e milhares de mães e pais de família, milhares e milhares de crianças brasileiras. O que a ditadura militar fez foi aprofundar de tal modo a miséria desse país que eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública e milhares de jovens da minha geração são os primeiros de suas famílias a entrarem numa universidade pública. Porque a minha mãe foi fazer ensino médio quando eu já estava entrando no ensino médio. E isso não é um retrato da minha família, é um retrato do Brasil. O retrato das famílias brasileiras com as suas histórias, porque a gente cresce ouvindo as nossas mães falando: eu não tinha caderno, eu anotava num pedacinho de pacote de pão, eu não tinha mochila, eu levava os meus materiais para a escola numa sacolinha de arroz, e por isso eu parei de estudar na 5ª série. Essa não é só a minha história. Eu ouço essas histórias por onde quer que eu vá. É esse o resultado da ditadura militar. E foi exatamente isso, para esse lugar, para esse abismo brutal, cruel, perverso, que aquelas pessoas estavam querendo nos levar de volta. É esse o significado desse julgamento.